Olá, eu sou a professora Clébia Sampaio, especialista em redação, e vim falar com você, candidato que fez a prova do SSA 3 hoje. A prova foi aplicada hoje, dia 17/11, em todo o estado de Pernambuco. Trata-se do vestibular seriado da Universidade Estadual de Pernambuco, que nós chamamos de SSA, que acontece em 3 etapas. Os estudantes do ensino médio, ao iniciarem no primeiro ano, no final do ano, fazem a prova com os conteúdos equivalentes a essa série. Os estudantes do segundo ano também, ao concluírem o segundo ano, fazem o faz a prova com os conteúdos dessa série. E os estudantes do terceiro ano fazem o vestibular com os conteúdos do terceiro ano e é adicionado a redação. Somente na terceira etapa é que o estudante faz a redação. A redação do SSA tem algumas diferenças em relação à redação do Enem, mas as temáticas nos últimos anos, elas estão basicamente relacionadas aos eixos que também são abordados na redação. A prova de hoje tinha uma relação com o eixo tecnologia, tinha uma relação com pluralidade sociocultural e basicamente falava sobre comunicação na era do conhecimento, tá? Para a gente saber direitinho, fazer uma análise, porque eu sei que muita gente está em dúvida sobre o que colocou ou não na prova. Vamos fazer uma leitura dessa proposta, tá bom? Aqui eu estou com um caderno de provas que foi aplicada hoje, e porque é 2025, é porque o estudante que está fazendo essa etapa, ele vai ingressar na faculdade em 2025. Então, a prova sempre vem com o ano, vem sempre mostrando o ano de entrada do estudante que está fazendo esse processo seletivo. No primeiro dia de provas, é o dia de linguagem e suas tecnologias. Eu vou fazer outro vídeo para a gente comentar as questões de linguagem e dizer para vocês que tudo que tem no edital, de fato, foi cobrado nessa prova, e especialmente as leituras que são indicadas, tá? Mas agora a gente vai falar sobre a redação. O caderno de provas traz a redação primeiro, diferente do Enem. O Enem já foi o caderno de provas de redação. A prova de redação já veio primeiro, mas agora fica lá no meio, né, da prova. Mas o SSA sempre se organiza da mesma forma. Primeira folha do caderno é a proposta de redação. Esse ano, né, eu acho que os dois últimos anos também, a prova tem apresentado textos de apoio muito esclarecedores. Às vezes o estudante está nervoso, né? Às vezes ele está com aquela sensação de que os seus desejos individuais devem ser atendidos e ele espera muito que uma temática caia na prova. Ele até pode ter treinado muito uma determinada temática, que inclusive não é algo como professora de redação que eu recomendo. Você tem que estar preparado tecnicamente e com todas as estratégias argumentativas para fazer uma redação sobre qualquer tema. A prova, né, o texto de apoio, os textos de apoio, na verdade, eles foram distribuídos em 3 gêneros. A gente tem aqui, primeiro, é, um, um infográfico, né, uma montagem aqui de pontos coloridos e uma divisão, ó, veja que tem uma linha divisória. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para mostrar para vocês. Veja que aqui tem uma linha divisória. Se você já fizesse uma interpretação da imagem, o que é muito importante, interpretação de imagem continua sendo importantíssimo para a construção do conhecimento e para a interpretação. Essa linha, ela está dividindo os dois conceitos que estão no tema. A questão da informação de um lado e conhecimento do outro. Pode ser que você, nervoso, não tenha prestado atenção nisso. Quando você vai, né, para a imagem que tenta reproduzir o que seria consistentemente informação, você vê que os pontos eles estão totalmente soltos. Eles não estão interligados. O conhecimento não. O conhecimento, além de fazer uma sequência que se ramifica, né, para outros pontos, veja que alguns pontos da mesma cor estão mais aproximados, diferente da primeira imagem. E que leitura a gente pode fazer? De que a informação, de fato, ela é solta dentro de um espaço. A gente vai ter informações que são do mesmo campo, informações que são de campos distintos, estão ali próximos, mas não há muitas vezes uma conexão.
O conhecimento não. Você parte de uma base e esse conhecimento vai se construindo a partir de um caminho que é trilhado. Né? Você que é pré-vestibulando, você que está tentando Enem mais de uma vez, ou vestibular, deve ter começado a estudar com essa sensação de que eu já sei tudo. E cada vez que você tinha que retomar os estudos, você entendia que você estava construindo de fato conhecimento e não só informações para estudar. Mas vamos lá, tá? Então, aqui a gente já tinha uma imagem bem esclarecedora sobre informação e conhecimento. Percebam que há uma linha divisória dos dois conceitos. A gente peca muito em perder um pouco do olhar infantil. As crianças, elas sempre fazem leitura de imagem olhando de fato os ícones. A gente precisa voltar o nosso olhar para esses detalhes que aparentemente não parecem importantes, mas são. Will Eisner, que é conhecido mundialmente como pai dos quadrinhos, ele sempre diz que os ícones nas imagens são importantíssimos para que a gente possa entender. Quando a gente lê, por exemplo, uma história em quadrinhos, os balões, o formato dos balões, a, a forma das sobrancelhas, dos olhos, vai dizer muito do que a história quer contar. Então, quando você lê uma imagem, o conselho é que eu lhe dou: se desvincule de todo o academicismo e olhe para aquela imagem de fato como ela é. Veja que essa imagem nem tem tanta complexidade. Tem uma linha dividindo duas partes. Quem está em cada parte? Informação e conhecimento. A prova já estava te dando uma informação muito preciosa de que você precisava dividir esses dois conceitos. Vamos para outro texto também, que é um trecho de uma música de Gilberto Gil. A gente vai perceber que algumas palavras estão relacionadas ao momento em que esse texto foi construído. Gilberto Gil diz assim: antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. E se a gente for pensar que a Terra, por sua extensão geográfica, ela é imensa, mas ela acabou se tornando menor, porque a gente consegue ter acesso à informação do mundo inteiro. Aqui ele vai fazer referência parabólica. Atualmente a gente faz referência à internet. De como a gente pode ter informação, por exemplo, em tempo real do que está acontecendo do outro lado do mundo. Em países que têm um fuso horário diferente do nosso, a gente pode entender politicamente como os países estão nesse momento, assim como os outros países têm informações sobre nós. Mas essas informações, será que elas são concretas? Será que elas são verdadeiras? Será que o que o mundo sabe sobre o Brasil não está relacionado só a estereótipos? Será que são informações consistentes? O terceiro texto, esse sim, era esclarecedor. Terceiro texto. Vivemos em um momento incrível da história, no qual a informação está ao alcance de nossas mãos, com um smartphone conectado à internet. Então, a gente já tinha aqui um indício de que você poderia falar dessa comunicação dentro dos ambientes virtuais. Podemos acessar uma quantidade impressionante de dados e conteúdos em questão de segundos. Mas será que isso é suficiente? Será que estamos transformando toda essa informação em conhecimento? Veja que esse questionamento aqui, eu estou péssima aqui na minha coordenação motora, mas veja que esse questionamento, informação e conhecimento, será que à medida que eu estou tendo informação, eu estou de fato construindo conhecimento? Volta para lá para a imagem e vamos analisá-la mais uma vez. Veja que a parte que separa informação de conhecimento são bolinhas soltas, mas a parte que tenta ilustrar o conhecimento é como se o conhecimento estivesse interligado e partisse de um ponto para a construção, para a sua construção. Voltemos para o texto. Aí o texto segue dizendo o seguinte: a era do conhecimento, no entanto, deixa eu só aumentar aqui. A era do conhecimento, no entanto, é muito mais do que apenas acesso à informação. Olha que período esclarecedor. A era do conhecimento, no entanto, é muito mais do que apenas acesso à informação. Ela exige que saibamos interpretar, analisar e aplicar o conhecimento que adquirimos.
Se você teve dificuldade de ler essa frase temática e de interpretar, é porque talvez lhe falta um pouco mais de habilidades interpretativas e analíticas. Não basta, continuando no texto, não basta apenas memorizar fatos e dados. Aqui, aqueles dados, fatos, aquela citação de utopia que você decorou para usar na redação, mas sem fundamentação analítica sua nenhuma. Precisamos ser capazes de relacionar informações e diversas fontes e desenvolver novas ideias. A gente tem uma tendência, por exemplo, que as informações, quando elas são jogadas na internet, a gente acredite sem buscar outras fontes. Se eu busco outras fontes, eu estou indo além da informação. Eu estou buscando informação concreta e consistente. Talvez eu estou até construindo uma análise crítica sobre aquele fato. Por mais é, por mais absurdo que ele pareça ser. Né? O que é que está fazendo com que muitas pessoas acreditem em informações absurdas, em imagens absurdas geradas pela inteligência artificial? É porque falta justamente essa análise crítica de buscar em outras fontes. Muitas vezes falta conhecimento para entender que aquilo ali, aquele fato, é muito absurdo para ser real. E o texto continua dizendo: na nova era do conhecimento, está dizendo que vivemos uma nova era do conhecimento. Simplesmente ler, ouvir e reproduzir informações não é mais suficiente. É preciso ir além e questionar, refletir, criar conexões. Volta para a imagem, olha as conexões aqui, ó. Criar conexões. Ai, me perdi. Provocar novas perspectivas e aplicar o conhecimento de forma estratégica. Não é mais sobre a quantidade de informação que nós dispomos, mas sobre a qualidade da nossa capacidade de transformá-las em conhecimento útil. Me desculpem, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, são usuárias do TikTok, mas quando eu li esse tema, eu pensei muito no TikTok, na quantidade de informações que circulam lá diariamente e que parece que você está construindo conhecimento e, na verdade, são só informações que você está, como dizemos aqui no Nordeste, engolindo goela abaixo, e você não faz uma análise crítica daquela, né? Você segue a trend do momento, você não observa se aquilo é uma exposição sem necessidade para a sua vida, você não analisa que aquela música talvez não tenha uma letra que se associe muito ao seu perfil de estudante, você só lê e repassa. Você não questiona, você não reflete. Muitas vezes você não tem condições de criar conexões a partir, por exemplo, de repertórios decorados da internet. Né? Agora, nesse último Enem, o grande fenômeno foi Utopia, que, sinceramente, do fundo do meu coração, eu nunca gostei desse repertório. Não que a obra não seja maravilhosa, mas é que a gente não pode resumir a obra ao que a maioria das pessoas dizem e querer enfiar em todos os temas de redação. Mas vamos para o que interessa. Frase temática. Muita gente, mas estava muito difícil de entender. Mais uma vez eu te questiono: será que você está de fato trabalhando interpretação e compreensão textual? Ou você acha uma besteira quando seu professor de redação pede para você fazer leituras de texto, para você fazer exercícios de interpretação? Como é que está o nível de leitura do seu dia a dia? Você só resolve questões ou você também associa a leituras cotidianas? Como é a sua leitura de mundo? Como é a sua leitura da atualidade? Você tenta interpretar as palavras que você vê por aí, qual o sentido que elas têm quando elas pertencem a um contexto maior. Eu estou me referindo a alguns termos, que eu vou chamar de termos-chave, que você poderia e deveria ter prestado atenção nesse tema. A era do conhecimento extrapola. A era do conhecimento, que é a era que a gente está vivendo agora. Essa era extrapola. Mas ela extrapola o quê? Outra era, que é a era da informação. Qual foi a dificuldade para muita gente? O termo era foi suprimido, porque ia ficar repetitivo. A era do conhecimento extrapola a era da informação. Então foi suprimido e você tinha que fazer essa interpretação.
A era do conhecimento, o que é extrapolar? Extrapolar é ir além, é ser superior àquele limite que foi imposto. E o que é que está sendo dito aqui? Que o conhecimento, ele vai além da informação. Então, a era do conhecimento extrapola o da informação. E essa era do conhecimento, ao extrapolar as informações, permite o enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo. O que é que você tinha que dividir aqui? Como aquela imagem já mostrava, você tinha que dividir. Primeiro, na sua elaboração mental do seu rascunho. O que é conhecimento e o que é informação. O próprio texto 3 questionava aqui: informação é o mesmo que construir conhecimento? Claro que não, porque somente o conhecimento com base científica vai permitir enfrentamentos a desafios do mundo contemporâneo. Se os desafios forem, por exemplo, climáticos, somente o conhecimento, os estudos aprofundados é que vai permitir às autoridades responsáveis a enfrentar, por exemplo, futuras ameaças de enchente, futuras ameaças de deslizamento. É feito todo um estudo de vários profissionais. Não é só por conta de informações, de dados soltos, como nessa primeira imagem. Esses desafios podem ser, por exemplo, desafios na saúde. Não foi as informações sobre os perigos de contrair Covid que possibilitou o desenvolvimento rápido das vacinas, e sim conhecimento científico. Pessoas que já tinham conhecimento prévio na área da ciência, no desenvolvimento dessas medicações, que puderam enfrentar os desafios contemporâneos. Não foi, com toda certeza, com base em informações que os livros foram escritos. O conhecimento é muito mais importante porque te dá um embasamento, te dá não só um embasamento, mas te dá uma possibilidade de criticidade, de poder criticar aquilo. Então, basicamente, o que você deveria ter falado nesse texto é que o conhecimento será sempre superior à informação e que somente a partir do conhecimento desafios do mundo contemporâneo podem ser combatidos. Kleber, quais desafios? Quer questão contemporânea, problemas contemporâneos que você tiver abordado. Teve gente que talvez falou sobre a questão de fake news. Mesmo a prova já tendo abordado fake news, caberia colocar aqui, sim, você não deveria falar sobre fake news, mas você poderia mencionar, dizendo que as fake news muitas vezes são criadas com base em informações inconsistentes. E se você tiver conhecimento, você vai ter capacidade de fazer uma análise crítica e não aceitar aquilo como verdade, né, como verdadeiro. Você pode também ter falado da questão, por exemplo, até do cancelamento na internet. Muitas vezes, esse ódio disseminado na internet é com base em informações. Você vai lá no post, você vê os comentários e você vê alguém comentando: fulano, por que você fez isso? Expôs as crianças. Você nem sabe do que se trata. Mas a partir daquela informação, você segue a onda e também cancela aquela pessoa sem ter conhecimento das causas, do contexto. Outras situações também em relação à informação e a conhecimento sobre saúde. A gente tem visto, por exemplo, informações super banalizadas em redes sociais, principalmente no TikTok, sobre saúde. A gente vê estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, passando informações muito genéricas sobre doenças, sobre sintomas. Muitas vezes o conhecimento não está nem constituído, porque aquela pessoa não se informou, e com base nessas informações, pessoas começam a entrar em pânico, achando que tem algum tipo de doença. Eu e você, talvez, a gente também já fez isso no Google, né? Que inclusive até existe uma síndrome, né, chamada antes a gente chamava de hipocondria, uma pessoa hipocondríaco, hoje a gente chama de cibercondria, que são pessoas que vão buscar informações sobre saúde e já pensam que contraíram ou que estão com a doença. Mas você não tem conhecimento para avaliar. Cada caso em saúde é um caso diferente. Cada corpo, cada organismo é um organismo diferente.
Então, as informações e essa prova, ela trouxe essa temática, e isso é maravilhoso, minha gente, porque nos dá pauta para discutir muita coisa, principalmente essa avalanche de infoxicação que a gente recebe todos os dias. E será que você está indo na onda ou será que você para avaliar aquilo ali e ao invés de só absorver informações, você vai buscar a fonte. Você vai avaliar criticamente aquilo. Talvez você vai conseguir, você vai ser capaz de fazer uma relação, que é mais ou menos o que você tem que fazer na hora de uma prova de redação, que é relacionar os conhecimentos que você tem com um tema. E não só as informações. Você pode até trazer as informações, mas você deve usar com sabedoria. Eu gosto também de fazer um contraponto entre conhecimento e informação, entre inteligência e sabedoria. Você precisa ter inteligência, mas você precisa aplicar isso com sabedoria. E além de ter sido um tema muito massa, também foi um tema que faz a gente refletir sobre essa era da comunicação e essa era da informação. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, Clébiasampaio.redação, deixa sua dúvida, diz o que você fez na prova, ou então coloca aqui no YouTube, nos comentários. Não esquece de me seguir. Ajude uma professora a comprar um novo aparelho auditivo para que eu continue ouvindo bem, porque eu estou ouvindo muito mal, e eu estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Eu desejo a todos vocês que fizeram essa prova boa sorte. E lembre-se, só não passa quem desiste. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.